Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Então, sou Marta Lobo, estamos aqui de volta com mais um episódio do Tem Jeito Podcast. A Daniela ainda está afastada, né? Ainda está cuidando da saúde, logo, logo ela tá de boa, tá de volta. E, ó, Dani, um beijo, a gente ama você, volta logo, tá? Hoje nós temos um convidado aqui muito especial. A gente gosta muito aqui de desenvolvimento humano, né, a gente gosta de fazer o povo chorar, né, aqui na verdade, é a nossa especialidade. E hoje nós temos aqui uma pessoa que eu tenho certeza que já fez muita gente chorar, entendeu, porque ele tá ali para cavucar o a as entranhas do ser humano, né. Hoje a gente tem aqui um convidado, o Eric, especialista em desenvolvimento humano, né, ele dá consultoria em desenvolvimento humano e tem novidade aí, a gente vai descobrir no papo com o Eric. Eric, seja bem-vindo. Show, Marta. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir bastante nesse episódio, sem fazer as pessoas chorar hoje. É, pois é, sem fazer a gente chorar. Mas, de fato, talvez trazer reflexão e compartilhar um pouco aí da minha jornada para realmente ajudar as pessoas a entenderem que tem jeito. Tem jeito, sempre tem jeito. Então assim, Eric, eu vou começar. Quem é o Eric? Não o Eric pessoa jurídica, o Eric pessoa física. Uau! Sabe que assim, acho que ao longo da vida a gente passa por várias fases, né? E eu mesmo fui identificando Erics ao longo da vida. Então, até contar um pouquinho assim, meu nome é Eric Hoff, né? É um nome Rolf, é. composto, não é sobrenome. Não é Não é sobrenome? sobrenome. Gente, ai que As, gafe que eu cometi, as pessoas gente. não sabem, mas foi um pouco da estratégia profissional isso. Eu falei, eu vou fazer do meu nome a minha marca. E o Eric, eu sempre disse que o Eric é o lado mais amoroso, é o lado mais Parece amigável. até um latidinho, né, o Eric Rolf, Rolf. É o quê? Qual é tem O Rolf, naturalidade? ele é um nome composto que os meus pais escolheram. A origem dele é a abreviação de Rudolf da Noruega, Noruega, que né? legal. Então, mas acaba sendo um nome composto que eu gosto da sonoridade e acabei É, escutando, né? não, eu achei que era sobrenome, eu super achava que era sobrenome. Ai, que gafe, meu Deus. Não, o Não nome estudei completo, direito. vou abrir para poucas pessoas sabem, mas é Eric Rolf de Carvalho Anunciato, meu nome completo. Então, o Eric acaba sendo uma versão, né? Eu diria mais o amigo, mais o companheiro, amigável, mais calmo, mais centrado. E ao longo da vida era como o lado Rolf do Eric fosse uma versão mais extrovertida, mais para frente, mais que gostava de arriscar. Né? Então, o Eric é uma pessoa em constante mudança no sentido de buscar melhorar e achar o equilíbrio entre ser mais calmo, mais quieto e ser mais atirado, mais de fato disposto a arriscar, né? Tanto que isso fez com que eu saísse também em algum momento da CLT e abrisse a minha empresa, que é um passo de arriscar grande, É um né? passo gigantesco, né, a gente vive Muito. numa cultura em que você hoje nem tanto, né, hoje o empreendedorismo tá aí e as pessoas aceitam ele com muito mais naturalidade, mas minha mãe, por exemplo, quando eu falei que ia sair da CLT, ela falou: "Você tem certeza? Ai meu Deus", ela falava: "E agora? Você tem tanta conta para pagar", né, porque era essa a preocupação. Mas o empreendedorismo tá aí, mas querendo ou não, a gente vive numa cultura de que você entra num lugar, você trabalha, 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 trabalha e se aposenta. Basicamente é isso. Sim. E você tem segurança se você tem um registro em carteira, se você é concursado, se você tem alguma coisa ali que vai garantir que o seu salário vai cair na conta no final do mês, né. E trabalhar por conta, isso é imprevisível. Hoje já não, né, porque hoje a ideia de você ser empreendedor também prevê que você seja organizado ao ponto de você saber o que vai acontecer nos seus próximos dias, nos seus próximos meses, né, até você pode falar um pouco melhor disso do que eu. É lógico que é uma fase de transição muito grande, né? E você precisa trabalhar muito o emocional porque você tem muitas crenças. A cultura brasileira, ela tá muito ligada a essa estabilidade. Eu sempre digo que a estabilidade também pressupõe limitação. Porque uma vez que você sabe que você vai ganhar X mil todo mês, você tá basicamente, na maioria dos casos, limitado a esse X. Né? Enquanto que o empreendedorismo ele permite uma oscilação para ambos os lados. Então você consegue de mês em mês, às vezes, dobrar, triplicar um faturamento dependendo do seu projeto. Né? Uhum. Mas é lógico que é necessário uma conscientização de que essa oscilação ela está além das nossas vontades e capacidades em muitos casos.
e também pensar em estratégias para minimizar isso. Então, ao longo do processo, eu fui criando outros produtos e serviços que me ajudavam a ter uma recorrência exatamente para criar uma estabilidade no meio do caos do empreendedorismo. E quais, assim, você é casado? Não, Não é casado, não tem filho também? Quantos anos você tem? eu tenho 30. Ai, que novo, meu Deus, meus 30 anos, que delícia. Ah, mas tudo bem. Hoje você atua em qual, região? Ou você atende online? Como que funciona o seu Isso. trabalho? Eu resido no interior, numa cidade chamada Louveira, mas o meu atendimento hoje, 95% ele é online. Então eu Uhum. tenho clientes do Brasil inteiro e até alguns que já atendi no exterior, Holanda, Bélgica, Austrália, Estados Unidos. Ah, legal. E os seus quais são os seus produtos hoje? Ou o seu carro-chefe, o que você trabalha com mais expressão? Atualmente, o carro-chefe é o meu programa de desenvolvimento emocional, né? Ele é um modelo de atendimento online, a priori, onde a gente vai trabalhar questões emocionais que estão impedindo a pessoa de alcançar o objetivo que ela quer. Hoje isso está sendo migrado para atender principalmente empresários, empreendedores, líderes, até por causa da minha formação eu consigo abraçar e entregar muito conteúdo também para essas pessoas. Então acaba sendo o principal produto. Abaixo disso, existe o meu curso chamado Comunidade Awake, que eu ensino as pessoas a se autotratarem com hipnose. Eu brinco que é um produto para me substituir ao longo do tempo, né? Uhum. E acima disso existem os programas para empresas, que aí de fato a empresa pode me contratar para um desenvolvimento de uma equipe, de um corpo E aí mais focado na parte profissional. profissional, comunicação, liderança, mas também o trabalho emocional dentro da equipe. Então, muitas vezes a equipe vai ter ali a dificuldade de comunicação e não é só uma questão de conhecimento. Ah, você precisa falar educadamente. Não. Existe uma bagagem emocional, que é que eu cutuco que as pessoas choram, que precisa muitas vezes ser esclarecida para que a pessoa tenha recurso emocional para conseguir a mudança. Eric, me fala uma coisa, como que foi a sua evolução profissional? Sei lá, você estava lá no ensino médio, o que que você queria fazer no começo? Como que tudo começou? No ensino médio foi uma loucura no sentido de escolha, porque eu estava entre psicologia, direito e engenharia Nossa mecatrônica. senhora. É. E aí foi meu primeiro processo de auto-coaching, porque eu falei assim, tá, o que eu gosto em cada uma dessas áreas? Então, dentro da psicologia, eu gostava da ideia de poder entender a psique humana e ajudar as pessoas. Uhum, Legal. O que eu gosto na área do direito? Eu gosto da parte de saber o que é certo e poder ajudar as pessoas, defender as pessoas. O que eu gosto na mecatrônica? Pô, a inovação, a criação, né, a tecnologia. Ok, o que eu não gosto nessas profissões? Eu, Eric, o problema não é a profissão. É o que a profissão naquela época me apresentava que eu falava, isso aqui não é legal. Fiz essa análise, não vou citar também para não dar nenhuma impressão negativa sobre uhum. elas, e eu percebi que eu poderia achar um caminho onde eu tivesse um pouco dessas três coisas. Eu optei por fazer administração de empresas, o que a princípio parece não ter nada a ver. Porém, eu poderia continuar estudando sobre psique e poderia ajudar uma equipe. Então, se eu Uhum. tivesse numa empresa, eu poderia ajudar a minha equipe. Se eu tiver a minha própria empresa, eu posso ajudar um dia a minha própria equipe, né? Eu vou poder defender essas pessoas que estão ao meu lado e eu vou poder, através da minha empresa, criar produtos e serviços. Então era um pouquinho de cada que eu achei através da administração. E por que administração? Eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia querer abrir minha empresa. Eu não sabia quando, eu não sabia do que. Mas eu já tinha esse objetivo muito claro. Falei, em algum momento eu vou trabalhar X tempo em alguma empresa, vou criar experiência e aí eu vou migrar, né? E aí, ao longo desse processo, eu fui me desenvolvendo em outros cursos, até falar, ok, acho que agora eu me achei, né? Você se achava assim, eu sempre me achei insubordinada. Então eu sempre achei que uma hora ou outra eu ia sair da CLT por conta disso. Mas, você se achava tinha essa dificuldade de regra, ordem? Porque para mim o problema é a regra, é a ordem, é o hora chegar no horário. Eu chego no horário em todos os meus compromissos hoje, mas eu tinha que chegar às 8 da manhã na empresa, eu queria morrer com isso. Olha, insubordinação eu não diria assim, existe uma questão da limitação de criatividade. Então, nas empresas, às vezes, a gente tem muitas ideias, muitas iniciativas que são podadas por uma estrutura muito rígida e acaba não permitindo que a gente entregue o nosso máximo, né?
E como eu gosto de estudar áreas diferentes de estudo, eu acabava me sentindo muito subutilizado. Então, ao meu último emprego CLT, eu fazia parte de análise de importação. Então, é sistema, SAP, Excel e ok. Só que todo o resto de bagagem que eu tinha, Eu já trabalhei com SAP já. SAPzinho, poxa. Ah, a gente gosta do SAP. É, acabava sendo subutilizado, né? Então eu acho que era mais uma busca de um propósito, de eu realmente entregar o que eu estava absorvendo do que a subordinação. Mas de fato eu concordo que assim, a liberdade de não ter um horário fixo dá uma leveza no dia, né? Você É, se eu acho programar. assim, hoje, por exemplo, eu fui levar minha mãe no médico segunda-feira. Eh, assim, o empresário, ele lógico, ele não pode deixar virar bagunça, né. Mas, por exemplo, eu tenho uma mãe e tenho um filho pequeno. Tenho uma mãe idosa e um filho pequeno, que cuido dos 2. Eventualmente, eu preciso levá-los ao médico, fazer um exame, preciso acompanhar um compromisso deles. É chato para o empresário? É chato para o empresário. Toda hora, olha, eu tenho que levar meu filho no médico. Ah, a gente entende. Só que assim, eu preciso fazer isso. E hoje, a vida das 9 às 18 não comporta mais o que eu preciso fazer fora. Então, eu preciso ter liberdade para poder levar minha mãe no médico. Eu preciso ter liberdade para fazer a quiropraxia que eu faço no meio da tarde de quarta-feira. Inclusive, Emília está bravo comigo que faz 2 semanas que eu não vou. Mas eu preciso ter essa liberdade e só trabalhando para mim é que eu consigo ter essa liberdade. Inclusive estar aqui hoje, Inclusive estar aqui hoje tocando um outro projeto paralelo, né. E você faz quanto tempo que você saiu da CLT? 2018. 2018. 5 anos. 5 para 6. Assim, teve uma evolução considerável, né, se você for pensar que temos 5 anos aí, eu tenho 12, 13, não, eu tenho 15 de carreira já, e agora eu saí em 2021 da CLT. Então, eu acho que a base na administração me ajudou, né? Porque eu tenho uma visão, quando você se torna autônomo, as pessoas costumam se olhar como indivíduo e não se olhar como Como empresa. empresa, é um problema. Então, assim, eu falei, tá, se eu sou uma empresa, o que que eu preciso saber que vai além do que eu vou entregar? Então, hoje eu entrego meu programa de desenvolvimento emocional. Ok, posso ser o melhor do mundo, mas se eu não divulgar isso, não vou ter cliente. Uhum. Né? Então, a ideia de se olhar como empresa é entender que você tem um viés de marketing, de divulgação, de vendas, né? É o cinto do Batman, assim, você precisa ter vários outros recursos que vão fortalecer exatamente você como empresa, até que você possa ter uma equipe e possa ir delegando E isso é o isso. maior problema da maioria das pessoas que empreendem, né, elas entenderem que deixou de ser aquela coisa do trabalho por conta. E de entender que ali você é um CNPJ. Sim. CNPJ não tem coração, a gente fala isso muito aqui na jurídica, mas assim, você entender que você é um CNPJ, que você precisa ter, mesmo que você seja só, você precisa ter processos, procedimentos, formulários, financeiro, gestão, e assim por diante. Mesmo que num primeiro momento você faça tudo isso sozinho, você precisa ter agenda, precisa estar tudo ali, você precisa separar a parte financeira do que é PJ, do que é PF, e essa eu acho que é a grande dificuldade das pessoas hoje que empreendem, né, na maioria dos casos. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho agenda, mas o problema é eu olhar a agenda. Esse é que é o meu problema, porque eu fico, me enfiando na minha cabeça e querendo ou não a idade chega e ela prejudica a memória, isso é um fato. E a gente tem muitas atividades, a gente não é um computador, a gente não consegue guardar tudo. Em um determinado momento você vai perder alguma coisa. Então eu acho que isso é bastante relevante para as pessoas entenderem. E você atende esse tipo de profissional ou você está mais focado em empresas mesmo já estruturadas? Não, eu atendo, a ideia é muito quem quer mudar, quem tá começando e quer crescer, ou quem tá precisando organizar a casa para de fato crescer, né? Então, quando a gente fala dessa dificuldade, por exemplo, de usar agenda, tá ligado a um conjunto de crenças e valores que é construído ao longo da vida por N fatores e motivos. E o meu trabalho é, de fato, entender esse quebra-cabeça do ser humano e reordenar para que ele consiga utilizar.
Por exemplo, eu fui, quando criança, diagnosticado com TDAH. Então eu tinha uma dificuldade muito grande também de usar a agenda. E hoje ela é um recurso, assim, relacionamento sério com a agenda. E muito interessante o que você falou isso agora. Meu filho está sendo investigado para TDAH. Eu, às vezes, por mais que eu me afaste em determinados, porque eu acho que eu me afasto um pouco do TDAH quando eu tenho uma capacidade de ligar, eu falo que eu ligo a tecla off. Eu sou eu às vezes eu estou trabalhando, eu não consigo ouvir o que acontece à minha volta, porque eu me foco tanto ali naquele trabalho que eu desligo completamente. Então isso Hiperfoco. acaba que eu falo: "Eu não posso ter TDAH por conta dessa minha capacidade de concentração". Só que eu tenho tantas outras Característica. coisas que me fazem pensar que talvez eu tenha TDAH, né, e eu fico pensando, e isso é um assunto que está bastante, próximo de mim por causa da possibilidade do meu filho ter TDAH. Você conviveu com isso, me fala um pouco disso. Então, eu acho que assim, é uma visão do Eric, não é uma visão do profissional, Claro, até porque eu não sou psiquiatra para falar lógico. algumas coisas. Para mim, a palavra transtorno, ela é um pouco equivocada. Eu acho que é um modus operandi diferente de uma mente. Eu sei que existe uma falta dopaminérgica no cérebro que diminui ali o foco nas atividades. Entretanto, eu percebo que as pessoas que têm isso têm uma habilidade muito maior de lidar com vários projetos ao mesmo tempo, simultâneos, ficar intercalando pensamento, né? E quando elas conseguem ajustar isso, elas vão produzir em vários projetos simultaneamente. Né? E quando você fala do seu foco no trabalho, o hiperfoco é uma característica também do TDAH. Quando você tem alguma atividade que é prazerosa, que você gosta, você emerge naquilo e você vivencia aquilo e ignora o resto. Então, assim, o TDAH, em verdade, não é uma questão de foco, perdão, é uma questão de atenção, é de foco. Né? Porque como o cérebro, o filtro tivesse muito aberto, então você tá falando ali, aí eu quero olhar a caneca, eu vejo a água mexendo, aí acende a tela do celular, você tem atenção, mas você muda muito rápido o foco. Uhum. E quando a gente tem o hiperfoco é quando a gente tem uma atividade que nos agrade e a gente consegue ficar horas naquilo, muito mais do que pessoas que não têm o TDAH. Entendi. Então eu acho que é muito mais entender que é uma moeda de dois lados. E a pessoa com TDAH, ela vai ter benefícios frente a que não tem. Só que normalmente isso não é mostrado. É lógico que existem graus e isso vai impactar a vida da pessoa, né? Não vou ser ingênuo nisso. Porém, dentro desses benefícios, você vai ter uma linha de raciocínio muito rápido e uma capacidade de migrar. Então é muito fácil a pessoa conseguir tocar que nem projeto, dar aula, fazer mentoria, gravar podcast, e você vai tocando vários projetos simultâneos, porque essa alteração de estímulo faz com que você tenha mais foco nos projetos no micro. Porque agora eu tô focado aqui, 100% aqui. Depois eu tenho uma palestra em Santo André, vou estar 100% lá. Depois eu tenho uma reunião 10 horas da noite, né? E são reuniões diferentes, focos diferentes, mas que mantém a minha dopamina elevada. Uhum. Né? Então, quando você atua com a agenda, quando você atua com essa compreensão de como funciona o pensamento e o cérebro, Mas não adianta correr não que eu vou te perguntar mais coisa. pode Ou perguntar. você se importa de Não, falar? manda bala, tô aqui. Não, tô falando do pode concluir o que você estava falando, eu tô falando que a gente vai voltar no assunto. Vamos voltar no Você assunto. puxou um negócio aí que tá me interessando ultimamente. Você começa a mudar as estratégias para o seu funcionamento de mente. E não é tentar adaptar a sua mente ao que as outras pessoas acham que tem que ser. E com quantos anos você foi diagnosticado? É, E eu vou te explicar por que uns que eu 9, tô 10 9, talvez. 10 talvez. Chegou a tomar medicação? Tomou por um Aquele tempo? com R, anos e anos. É, Olina, né, no É, final, né. E me fala, assim, porque, assim, hoje essas não é uma doença, o Gabriel é meu terapeuta, ele falou que na Europa eles têm um outro termo, hã, eles não usam o termo transtorno, eles usam algo mais similar ao que você falou, é uma forma diferente, eu não vou é um lembrar a modelo palavra, é um termo cognitivo, né? em inglês que diz basicamente que a pessoa funciona de uma forma, diferente das demais. Mas assim, temos hoje, o TDAH, temos só o hiperativismo, temos o autismo, o espectro do autista,
Temos o TOD também, que é um transtorno bastante comum, que tem se falado muito mais, e hoje se fala muito mais eu não quero falar transtorno, eu não quero usar essa palavra, mas nesses transtornos de funcionamento, né, Essas variantes. essas variantes. Muito obrigada. Essas variantes, se fala muito hoje, né. Tudo é TDAH, tudo é hiperativismo, inclusive o Murilo ele está entre o TDAH ou entre só o H, né. A gente ainda não chegou nesse denominador comum, né. Está fazendo avaliação agora com a neuropsicóloga. Mas o que me afligiu, e eu acho que é interessante você falar, porque você, foi diagnosticado novo, você fez uso da medicação e hoje provavelmente você não usa mais, você desenvolveu mecanismos que funcionam bem para você. Eu acho importante dizer, porque quando, houve a primeira conversa com a psicóloga para mim, eu me assustei muito, eu chorei na ela: "Você está chorando por quê?" Eu falei: "Porque eu tenho medo dele ter que tomar remédio, dele ficar lerdo, letárgico, dele perder a personalidade dele, porque o que faz ele ser quem ele é e a pessoa maravilhosa que eu, mãe, óbvio, acho que ele é exatamente a personalidade dele". Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com o remédio, como que foi a transição para parar e como que você regulou, porque, esses transtornos, essas variantes, elas todas, a palavra de ordem é regulação, né, que eles falam, que os profissionais falam, né, que você tem que regular os comportamentos. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais disso. A parte do desmame eu lembro que foi, acho que no final do colegial, assim, do ensino médio, porque no colegial eu já não tomava com frequência. Eu ainda optei naquela época por ter ali uma cartela em semana de prova, em algumas questões muito pontuais, né. E aí depois que eu fui pra faculdade eu resolvi que eu não iria mais querer utilizar mesmo. E aí é você entender de fato as estratégias que funcionam. Então, por exemplo, no dia de hoje, eu precisei acordar às 5:30 da manhã para estar aqui, né, devido ao trânsito e tudo mais. Então, sabendo como o meu cérebro funciona, eu sabia que existia o risco de eu esquecer algumas coisas. E tá tudo bem. Então, o que que eu fiz? Eu levantei, peguei um caderninho e fui fazendo anotações. Preciso pegar o carregador do celular, o carregador do computador, o passador de slide, são coisas que eu não pego sempre, tal, 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 fiz um checklist. Levantei, fui fazer meu café, rotina normal, olhava ali, já fiz isso, né? Então, assim, parece simples. Ah, é óbvio. Mas se não tem, às vezes cria-se pela hiperatividade, pela ansiedade, aí cada um no seu formato, um desfoque daquilo que tem que ser feito e você se perde no horário. Perde às vezes o detalhe, né, O algum detalhe. detalhe. Aí fica a camisa, putz, esqueci a camisa pra outra palestra, né? Esqueci o carregador de celular, estou sem bateria, esqueci o computador, né? Fiquei E isso é uma coisa que você acaba descobrindo por si só, né, o que funciona melhor para você. sim. O Gabriel, o meu terapeuta, falou isso, ele tem TDAH também, ele também tomou medicação. E ele me tranquilizou muito a respeito disso. Ele falou: "Não, é só para dar uma Estabilizado. Não. estabilizada, entendeu? Ninguém vai ficar, eh, com cara de sono e essas É, coisas". assim, eu não sei se ele vai tomar o com V ou com R, né, mas, Uhum. eu não lembro de sono, assim, o que eu lembro, diminuir fome, porque parte da fome é emocional, é a ansiedade, e aí você dá aquela centrada, você acaba aumentando o foco nas atividades, então você tem um ganho de produtividade incrível, né. Eu digo que, assim, o risco é o vício por causa, desse foco que você tem e fala: "Meu, eu queria trabalhar assim todo dia". Porque é uma gasolina aditivada, você vai estar rodando acima, né. O que eu defendo é que você consegue também com estratégias melhorar o seu desempenho. Então, por exemplo, uma das técnicas que eu utilizo quando é necessário é Pomodoro, onde eu faço 25 minutos de foco, 5 de descanso. É, o pomodoro eu utilizo às vezes. Isso é incrível. Em 2 horas de Pomodoro eu rendo 4 horas sem Pomodoro, e rendo o equivalente à Ritalina. Ops. Não, não tem Né. problema, todo mundo sabe qual é. Inclusive eu conheço pessoas que viciaram na Ritalina, entendeu. Essa é a grande questão para uma mãe de uma criança de 7 anos, esse universo ele dá um bum na sua cabeça, assim. Eu
no dia que eu falei com a psicóloga, inclusive um beijo, Fernanda, você é maravilhosa. Eu achei um anjo, assim, na minha vida, graças a Deus. Mas no dia que eu falei com ela, eu tomei um baque, assim, eu não falava com ninguém. As pessoas me chamavam e falavam: "Olha, não tô bem hoje, não quero falar com ninguém. Não tô bem hoje, eu tive que trabalhar, fazer minhas coisas, mas assim, não tô bem, não quero falar com ninguém agora, amanhã a gente conversa". Porque eu fiquei, assim, de certa forma eu desconfiava, porque meu filho é um pimenta. Você conhece ele, né, Vitor? O Vitor é o nosso, vocês já conhecem o Vitor, né? Você conhece o Murilo, né? Então, o Murilo é um pimenta, assim, ele não para quieto, ele faz, judô, ele faz natação, ele faz futsal, ele faz dança e ele faz capoeira. E ele tem energia ainda. Ele se a gente está avaliando se vai colocar ele no futebol de salão ainda. Então, assim, eu já desconfiava, mas você ter ali o fundamento da questão, eu acho que é bem difícil. Mas eu quis que você falasse isso, Eric, porque, eh, como eu, mãe, temos muitas outras mães que assistem aqui, e como eu fiquei assustada, eu queria que você desse a sua versão de que, primeiro, ok, eu tenho TDAH, ok, eu tive que tomar remédio, não tive maiores problemas com isso, fiz um processo acompanhado, muito provavelmente, e tô aqui, criei meus mecanismos e tô desenvolvendo meu trabalho, tô bem, tô com sucesso, sou um profissional, de Em já em crescimento, crescimento e assim por diante. Por isso que eu acabei desviando o caminho um pouquinho, você me perdoa imagina. se eu fui um pouco, incisiva nesse aspecto, né, não sei se foi pelo meu benefício só. Mas, voltando um pouco mais ao contexto geral dessa situação, você, segundo o que a gente conversou e a sua história, você teve um momento que foi preponderante para você profissionalmente. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Só para contextualizar, né? Então, inicialmente, eu fiz administração porque eu sabia que em algum momento eu ia querer abrir minha empresa. Não sabia do quê. Passei por um processo dentro de uma empresa, eu trabalhei, onde eu tinha um subordinado, e aí eu percebi que eu não estava conseguindo desenvolver ele para ele render tudo que ele poderia. Foi quando eu fiz minha primeira pós no desenvolvimento do potencial humano nas organizações. Então, eu fui buscar ferramentas para ajudar inicialmente uma equipe. E nesse processo foi quando eu me deparei com técnicas de PNL, programação neurolinguística, coaching, hipnose, e fui aí estudando várias ferramentas dessa área. E aí tiveram dois momentos assim, porque eu acho que a mudança ela ocorre em etapas, né? Então existem alguns pequenos divisores de água que quando você olha te levaram para um caminho muito grande. E uma vez falando assim, eu falei, eu ainda não sei o que eu abriria de empresa. Porque eu ainda não sei no que eu de fato sou bom. Porque é que nem você falou do seu filho. Eu fazia violão, eu sei cozinhar um pouquinho, eu sei falar um pouquinho de alemão, eu sei escrever poemas. Eu sabia um monte de coisa num nível mais ou menos, mas no que eu realmente era bom. E ele falava, né, Eric, você é bom em fazer as pessoas serem melhores. Eu falei, como assim? Isso é natural seu. Você conversa e você consegue trazer uma argumentação que ajuda as pessoas. Eu falei, legal, vou para esse caminho. Porque eu gosto e eu posso ganhar dinheiro com isso, né? E aí eu comecei a fazer os cursos ainda trabalhando no CLT, até o momento que foi a virada de chave, que quando um amigo que estava num quadro de depressivo por causa de um término de relacionamento perguntou sobre a hipnose. Eric, você fez o curso, como é que funciona? Aplique em mim? Falei, claro, né? Senta aí, vamos fazer. E aí, após uns 40 minutos mais ou menos de técnica, ele levantou, me deu um abraço assim, chorando de alegria. As pessoas choram mesmo, é verdade. É verdade, as pessoas choram, a gente Chora. sabe que as pessoas choram. Metade de alegria, metade de tristeza, mas o importante é que na sessão depois todo mundo sai bem. E aí ele me abraçou e falou assim: Eric, é o melhor dia desde o término. Né, ele vinha sofrendo 3, 4 meses, assim, direto. E eu pensei: caramba, eu tô com todo esse recurso, toda essa técnica, esse conhecimento guardado, armazenado, né? Trabalhando em Excel 30 dias no mês e no final é tipo, obrigado, parabéns. Né? E eu posso proporcionar isso. Foi quando eu falei assim: chega, agora eu começo o plano de transição, né? Então eu vou sair da empresa, vou abrir a minha, vai ser na área do desenvolvimento, mas ainda não estava tão certo ainda qual das vertentes. Foi quando eu escolhi começar com a hipnose, por uma questão até estratégica. É uma ferramenta incrível para muitas transformações, tem muito mercado e já tem um pré-marketing feito.
Diferente do coaching, que você sempre tem que explicar. Não, coaching, eu não sei. E o coaching, ele tá com uma má fama ultimamente, Na né? época. Coitado do coach, gente, ele ajuda tanta gente. É, Exa sei lá. E assim, todas são ferramentas, todas são incríveis, vai depender muito do seu momento de vida, né? E dentro do meu programa de desenvolvimento emocional, eu tenho a liberdade de mesclar as ferramentas de acordo com a necessidade do indivíduo na sessão, né? Então acaba sendo super personalizado. E aí, quando eu tive esse atendimento com esse colega, eu falei, ok, é nisso que eu preciso focar, eu quero ajudar de fato as pessoas, né? Tem uma pergunta que eu me fiz, vou trazer aqui para quem estiver assistindo, que foi assim, eu falei, Eric, se você tivesse que escolher uma atividade profissional para fazer e que você não tivesse que se preocupar financeiramente com nada, eu poderia falar assim, eu quero ganhar 100 mil por mês, 1 milhão por mês, tá bom, você vai ganhar, mas você precisa escolher alguma atividade. O que você faria? Porque quando você não depende do peso financeiro para decidir o que você quer, você está escolhendo uma coisa, digamos, mais de coração. Uhum. E eu defendo que se você for atuar com alguma empresa, ou você tem que escolher alguma coisa que é extremamente rentável, que vai, ou algo que seja rentável e que você tenha paixão, que você tenha prazer. É que normalmente aquilo que você tem prazer, o caminho é mais tortuoso, né? Ah, então, eu acho que do ponto de vista de persistência, não. Porque é por um propósito maior. E quando é por um propósito maior, os comos, se você tem um porquê forte, você não se preocupa tanto com os comos, né? Uhum. Então você consegue ter uma flexibilidade e entender, poxa, não é, eu tenho que fazer um post para pagar a conta. Não, eu preciso fazer um post porque eu ganho dinheiro com isso, mas porque de fato eu tenho um propósito maior por detrás, que é contribuir para um coletivo, né? No meu caso, é lógico. Então eu acho que quando você acha algo que você gosta, você vai ter mais engajamento, que é o que a gente falou do hiperfoco. Por que Uhum. consegue focar? Porque faz sentido. Então quando eu assisto alguns cursos, né, para o meu desenvolvimento ou de técnicas que eu quero aprender, eu assisto ali na velocidade 2, planilha, assim, eu devoro o curso e já reformulo e já crio alguma coisa baseada naquilo. É um processo rápido porque me dá prazer. Eric, vou trabalhar. Por que não trabalha no mercado financeiro? Dá dinheiro? Dá dinheiro. Eu gosto? Não, não gosto. O que vai acontecer? A minha motivação ela vai cair, porque eu não tenho um propósito nesse contexto no Eric, tá? Com o mercado financeiro. Outras pessoas têm. Eu quero ajudar pessoas a se estruturar através do mercado É financeiro. que eu acho assim, quando a gente impacta a vida de uma pessoa, eh, você impacta a vida de uma pessoa no mercado financeiro, Com certeza. entendeu? Mas existem tipos de impactos. Tem o impacto financeiro, mas quando você impacta uma pessoa e ele levanta e fala assim: foi o meu melhor dia em meses. Ah, Eu acho que isso tem um peso muito grande. Eu tenho um exemplo, eu tenho uma cliente que eu fiz uma postagem, quem é a Marta, né? Quem é Marta Lobo? Não, eu sou Marta Lobo. E eu venho falando quem eu sou, e eu não gosto muito eu gosto de mesclar bem as personalidades, né? E ela comentou, ela compartilhou a minha publicação e ela escreveu assim: "Foi a melhor profissional que eu encontrei na vida. Ela me acolheu", e mais algumas coisas ela escreveu. Eu perdi o processo dela, eu não ganhei o processo dela. uau. E ela mesmo assim, ela escreveu daquela forma. Então assim, o meu trabalho também impacta vidas. E não é só a questão financeira. Existe o momento financeiro? Existe. Mas eu ouvi daquela menina da Jéssica, que mesmo eu perdendo o processo dela, ela ainda me acha a melhor advogada que ela viu na vida, porque eu tive um acolhimento com ela num momento muito difícil para ela, que realmente foi um momento muito difícil. Isso para mim não tem preço. Eu poderia ter feito ela ganhar, 1 milhão de reais no processo. Entendeu? E talvez para ela esse 1 milhão de reais não seria, relevante de certa forma. Então eu acho que quando você impacta a vida de uma pessoa, ao ponto de você trazer prazer para essa pessoa, algo além do dinheiro, porque o dinheiro é muito bom, é ótimo, é maravilhoso você ter dinheiro. Você tem acesso a boas coisas, você compra aquilo que você deseja, você come bem, você bebe bem, você desfruta bem da vida. Mas
o mexer com o emocional, ele é uma coisa muito genuína, não dá para você fingir, não dá para você omitir, não dá para você mascarar, né. Você vê ali, eu acho que isso é uma sensação muito boa, assim. Com certeza. Assim, acredito que toda profissão ela tem um potencial de ajudar e até transformar vidas em Uhum, níveis diferentes e formas diferentes. Por isso que eu falo assim, quando a gente acha a que faz sentido pra mim, ou pra quem tá assistindo, obviamente, você vai ter mais engajamento porque você vai fazer você sendo você, né? Então você, ligado à sua profissão, proporcionou essa situação mesmo perdendo, né? Talvez um outro profissional que tenha escolhido a advocacia, mas puramente desligado do fator humano, às vezes por questão financeira, às vezes por pressão familiar, é. na mesma situação, talvez não se entregasse para tentar o melhor resultado mesmo não ganhando, né? Uhum. Então, quando você tem essa ligação com o propósito da sua função, né? E aí pode ser que nem quem é Vitor, né? É o Vitor, O é. Vitor aqui trabalhando super bem. Por quê? Porque ele está contribuindo para nós fazermos um programa para outros. Então ele também está ajudando a Sim, claro. transformar vidas. Só que num modelo, num papel mais no bastidor. Mas ele tem a sua importância. E a forma como ele a recebe, pô, bom dia, seja bem-vindo, fica à vontade. Eu já entro mais confortável, então eu tô melhor aqui para palestrar do que se eu chegasse aqui uma cara fechada, emburrada, né? Então, quando trabalha-se com algo que se gosta, se tende a entregar mais qualidade, mais Exatamente, performance. exatamente. E você está vivendo agora um momento também de Transição. transição, né. Conta um pouco Sim. pra gente. Então, quando eu resolvi me firmar nesse processo, eu sempre me declarei um especialista no desenvolvimento do potencial humano, segundo a minha primeira pós-graduação. E aí eu percebi que esse um a um, que eu gosto muito, ele estava também meio que se tornando um limite para mim. Porque por mais que eu aumentasse minha agenda, por mais que eu aumentasse o meu valor, eu tô sempre impactando um por um, um por um, um por um. Eu falei, eu quero mais. Eu quero impactar coletivos. E aí eu estou num processo de reformular o meu posicionamento para um empreendedor do desenvolvimento pessoal. Porque como empreendedor, o meu sistema de crenças ele tem que se adaptar inteiro. Porque eu não sou mais uma pessoa que vai entregar um programa. Eu vou entregar um legado. A ideia é entregar uma transformação coletiva e para isso eu preciso criar novos produtos. Então agora entre esse mês e o próximo, começam, por exemplo, palestras que a gente vai dar pelo metaverso, focado em resolver questões de desafios de equipes e desenvolver o potencial do Olha que empreendedor, legal. né? Então, assim, é uma pegada diferente dentro do metaverso, que é uma tecnologia nova, utilizando inteligência artificial para criar o logo e usando inteligência artificial para criar alguns textos, para mostrar que o empreendedor ele precisa acompanhar a evolução tecnológica e a evolução emocional. Então, eu vou utilizar a inteligência artificial para mostrar que ele também precisa olhar para o emocional. Eu quero ligar os mundos, né? Só que isso já é um olhar como empreendedor, porque eu estou criando uma nova solução para um problema que já existia. Uhum, É o que eu estou buscando, logicamente, né? uhum. Então, quando eu mudo a rotulação do que eu sou, eu acabo tendo que atuar numa outra esfera. E é esse é o processo de mudança que eu estou vivendo. E também agora intensificar a atuação dentro de empresas para, de fato, conseguir impactar coletivos cada vez maiores. O que, de certa forma, eh, deixa eu ver se eu consigo me colocar. Óbvio, às vezes, você tem crenças e tem situações que inúmeras possibilidades que te levam a ter uma certa limitação em determinado setor da sua vida. Mas, assim, existe um ponto comum, de problemas que levam a pessoa, por exemplo, a não se desenvolver bem no trabalho? Por exemplo, eu vejo muita questão de autoconfiança, né, de falar, timidez. Existe um caminho normalmente que é o problema ou não? Existe uma estrutura macro, eu diria. E cada caso vai ter fragmentos diferentes dentro dessa estrutura, né? Então, um pressuposto da programação neurolinguística é que todo comportamento na sua origem foi útil. O que significa? Então, a criança lá no segundo ano da escola foi fazer uma apresentação, o coleguinha riu, ela voltou para casa, levou uma bronca do pai.
Pronto, ela criou uma estrutura neurológica, né, sinapses neurais, que dizem, olha, não se exponha, não arrisque, não tente, não fale, E nananana. normalmente os problemas, essas sinapses são desenvolvidas na infância, né? Elas são mais fáceis de serem consolidadas e construídas, né. É lógico, ao longo da vida continua existindo a criação de sinapse, mas o ritmo ele é um pouco diferente, até porque já existe uma estrutura mais consolidada. Uhum. Então eu trabalho com a primeira infância do 0 aos 7, a segunda infância dos 7 aos 14 e a terceira infância dos 14 aos 21. Primeira infância você absorve a realidade dos pais, você tá num aquário bem fechadinho. Segunda infância você começa a comparar com a realidade dos seus coleguinhas nas escolas. Na terceira infância é quando você começa a ir pro mundo e querer validar as realidades e descobrir quem você é. E normalmente tá nesses primeiros 21 anos de vida, na maioria dos casos. Existem exceções? Sim, né, mas numa maneira grosseira falando, costuma estar nisso. E aí, de acordo com aquela experiência, ela vai desenvolver as crenças, né. Enquanto que outra pessoa, às vezes, foi lá, tirou um 8, o pai vibrou, ele tirou 8,5, vibrou mais ainda, enquanto aquele outro que tirou 10 não fez mais que obrigação. Então, o meio, o ambiente, ele influencia. Não significa que vai determinar, mas ele vai criando influências que vão criando crenças que vão sendo validadas ou não ao longo da vida, né. Então, quando você olha um comportamento que está impedindo a pessoa de ter um desenvolvimento profissional, amoroso, financeiro, provavelmente tem uma estrutura de comportamento e crenças que estão mantendo a pessoa nesse limite. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. Eu estava aqui pensando enquanto você falava, prestando atenção, óbvio, como uma boa mente multitarefas, eu estava aqui prestando atenção e eu estava pensando na responsabilidade. Você não tem filho, né? Mas eu tenho filho, e muita gente tem filho, está assistindo, da nossa responsabilidade hoje, né? Porque os nossos pais nos criavam. Lógico, eles tinham dores e tristezas e incertezas e inseguranças, mas os nossos pais nos criavam sem essa preocupação do quanto ele ia impactar a nossa vida lá na frente, porque hoje eu já mudei comportamentos meus, porque eu sei que eu posso gerar um problema para ele lá na frente. Então eu fico pensando assim: "Meu Deus, olha só o que eu falei para ele". Não, que eu estava na nota, quando você falou da nota, eu estava meio que querendo cobrar ele de uma nota melhor. Ele não tem notas boas, ele tem notas boas, ele tá na média, e tá tudo bem, eu também fui uma aluna na média. 5 é 10. É, entendeu? Tava lá, ele tá lá no 7,5, tá ótimo. E eu tava meio querendo que impor que ele tinha que tirar uma nota melhor. Eu falei: "Não, gente, ele é só uma criança. Pra que eu vou ficar impactando a vida dele desse jeito? Ele passou, ele tá aprendeu, ele tá lendo, tá fazendo conta, tá tudo bem, tá ótimo", entendeu? Ele não precisa ser, ele é melhor em matemática, por exemplo. E cara, é ótimo, você vai ter um raciocínio lógico, vai ter uma visão objetiva das coisas e assim por diante. E eu mudei o meu foco, falei para ele depois, falei: "Olha, filho, você foi muito bem nas provas, mamãe tá feliz da vida, você passou, tá tudo bem, foi lindo, viu. No próximo mês a gente vai estudar um pouco mais juntos para ver se a gente melhora um pouquinho, mas tá ótimo, que não sei o que, não sei o que lá". Porque você fica pensando o quanto você vai impactar a vida do seu filho, né, porque hoje a gente tem esse conhecimento. Há anos atrás não se falava disso, você imagina você culpar o seu pai, a sua mãe, pelo trauma que você tem, entendeu? Era até obsceno falar uma coisa dessa, né. Mas agora, assim, eu vejo você um cara de sucesso, você tem uma rede social consolidada, bacana, em evolução, mas você, como estudioso do desenvolvimento humano, do desenvolvimento emocional, você sofre? Ah, com certeza. Sofre por quê? Me fala alguma coisa. Ah, eu acho que todo mundo vai ter um tendão de Aquiles, né? Vai ter Uhum. uma área da vida que, por algum motivo na construção, pode ter ficado deficitário. E aí, quando a gente fala sobre isso, isso vai doer mais ou menos para cada um. Então, às vezes, vão ter questões emocionais, vão ter questões amorosas ao longo da vida, logicamente, vão ter questões de resultado profissional, né? Então, às vezes, é um projeto que está ali meses e meses, lança o projeto e não dá certo. Dor. E é um projeto grande. Às vezes, eu fui imprimir um voucher para um cliente
Eu li e falei, Eric, presta atenção, porque às vezes você come alguma letrinha. Aí eu olhei, mandei imprimir 300 cópias. Quando eu olhei, eu errei o nome da empresa. Naquele momento eu só quis chorar. Porque foi uma coisa que eu previ, que eu tentei metrificar E não conseguiu e mesmo não assim. consegui, ainda passou. E, ok, teve custo de dinheiro, de tempo e volto. Né? Então é lógico, ninguém tá blindado. E o que eu defendo quando eu digo de liberdade emocional não é você se isentar de sentir. É você minimizar o sentir e você atuar em cima dele para sair dele, quando é negativo. Né? Então, ok, estou mal, estou triste, inteligência emocional, sei o que estou sentindo, vou gerir o que eu estou sentindo o máximo possível. Não posso ser máquina, né? Tenho que sentir, né? Tenho que sentir. O sentir, muitas vezes, ele é bom também, né? Não dá para isolar ele. E quando eu não consigo sozinho, eu também tenho rede de apoio de pessoas profissionais e outras pessoas que estão ali que eu sei que vão conseguir me dar orientações para eu mudar aquele estado. Uhum. Mas sim, a gente sofre. Não, sofre, claro. E, e você, você já se pegou assim, falando assim, poxa, mas eu já consegui resolver um problema semelhante de um cliente e eu não consigo resolver o meu aqui, eu não consigo, né, nessa dicotomia. Você já se pegou nesse momento assim Já. de sofrer com isso? Já, e é muito interessante porque ao longo do processo parece que vem blocos de pessoas com a mesma problemática Uhum. e às vezes é a problemática que você tá passando ou acabou de passar. Então, às vezes você fala, eu aprendi comigo, vou ensinar. Às vezes eu vou tentar ensinar e se ele conseguir, eu vou aprender Com com a ele. solução dele, né? Porque Entendi. assim, por mais que a gente tenha as técnicas, às vezes aplicar é mais fácil do que auto-aplicar, né? Uhum. E acaba sendo um processo também de desenvolvimento próprio, porque você tá se espelhando, você tá vendo, você fala, pô, a pessoa fez isso, será que eu faço isso? Né? Então eu preciso mudar esse exemplo, e aí você vai se desenvolvendo durante o processo. É, porque querendo ou não, você falou aí de exemplo, né? Você é exemplo, né? Então, assim, mas eu acho que também é muita ingenuidade as pessoas acharem que porque você lida com isso, você tem que ser a solução de todos os problemas. Eu sei resolver tudo, eu me basto, né? É muita ingenuidade isso. Mas, querendo ou não, você é um espelho, né? Não tem jeito, né? Então, assim, a gente quer fazer aquilo que a gente vê, né? Esses cursos de PNL, essas imersões muito focadas em PNL, as pessoas vão muito pelo que elas veem daquele que já fez, do professor, do mentor e assim por diante, né? Eu acho que isso também é uma posição difícil de ter. Eu acho que assim, né? A sociedade muitas vezes ela olha a foto. Então ela vai ver o Eric nesse podcast e vai falar assim: nossa, mas o Eric não para quieto, ou não sei o que lá, ele, né? E vai julgar o momento. Mas quando você olha o filme da vida, você vê o quanto há de evolução. E isso significa que a gente não vai parar. Nada é bom o suficiente que não possa ser melhorado. Então, nesse processo, a gente acaba se trabalhando, e aí eu até brinco que quando a gente tem um problema emocional, eu digo pessoas da área do desenvolvimento de saúde emocional e tudo mais, é um problema muito maior. Porque se a gente ainda não conseguiu resolver, porque assim, eu era uma criança extremamente tímida, introvertida, jamais aceitaria estar num podcast gravando, jamais aceitaria ir pra palestra que eu vou daqui a pouco, porque eu passei por um trauma de Eu tinha exposição. tinha uma visão diferente, achei que você era mais, ativo, mais cara a tapa. Não, eu sou calma, mas eu era extremamente tímido. Então eu trabalhei para conseguir me expor. Se tem uma necessidade de subir a energia, eu tenho técnica para subir a energia, mas é sair da minha zona de conforto. Onde eu tô aqui agora, eu tô aqui agora. A gente conseguia ficar 3 horas aqui conversando e vai ter conteúdo tranquilo, né? Uhum. Mas já teve vezes de eu entrar, vai gravar, né? Eu até ligava a pulseirinha assim, 150 batimentos por segundo, minuto, não sei, né? Por quê? Porque naquele momento eu ainda estava num estágio emocional, mas eu fui trabalhando. Então é lógico, sempre tem algo a ser trabalhado. Todos nós, todos os 7, 8 bilhões. A questão é que a gente vai limpando mais frequência, porque é que nem o mecânico de um carro. Teoricamente, ele tem que estar com o carro em manutenção, porque Exatamente. ele tem as ferramentas para isso. Agora, quando quebra o carro do mecânico e ele não consegue arrumar, pode ter certeza que não foi o parafuso que O problema bem caiu no motor. Exatamente, é verdade, você tá certo. Quando a gente cai, costuma ser... Eric, o Victor já me deu uma sinalização ali, a gente infelizmente não tem ainda não temos um tempo, muito longo, somos um projeto,
que estamos no início, estamos caminhando, estamos indo bem, graças a Deus, mas estamos começando, então a gente tem um tempo menor aqui de podcast. Mas assim, eu queria muito agradecer a sua presença. Eu sei que quem fez o contato inicial com você foi a Daniela, né? Infelizmente, como eu falei no começo, ela não está aqui hoje, mas logo, logo ela está de volta. E eu queria dizer que, assim, eu estou muito feliz de ver você, porque eu, a sua figura me acalmou, me trouxe uma boa sensação, assim, de que, olha, que bacana, olha como ele está bem, olha como ele está desenvolvido, olha que profissional que ele é. E isso me deixou muito tranquila. Eh, eh, e eu acho que é a melhor lição que eu tirei daqui hoje, assim, porque você, sem sombra de dúvidas, é um excelente profissional, mas, o eu vi o Eric, então o Eric fora o profissional, entendeu? E ver que o Eric tá bem me traz coisas boas em relação ao meu pequeno que tá lá, entendeu? Então isso me deixou muito feliz. E eu tenho certeza que todo mundo adorou, todo mundo gostou muito de te conhecer um pouco mais. Queria que você fizesse suas considerações, deixa sua rede social, como te achar, como te procurar, você tá a agenda tá aberta, não tá? Como que Tá, estão as lógico. coisas? Bom, agradeço o convite, fico aberto também em caso necessidade futura, se tiver espaço, estou à disposição para a gente às vezes continuar, seguir outros Sim, com focos. certeza. É, minhas redes sociais, Eric Rolf em basicamente todas. Instagram acaba sendo o caminho mais forte que eu Uhum. escolhi estrategicamente. Eric com CK, eu falo que é que nem Calvin Klein. E o Rolf é ROLF, ou como eu brinco, flor de trás para frente, Sim, também, para né, para verdade. facilitar a memória, né? Tô com a agenda aberta, lógico a gente vai ajeitar de acordo com cada semana, mas estou aqui para ajudar todos vocês que assistiram, com certeza. Agradeço de fato a oportunidade de estar aqui, não tem jeito. Muito obrigada. Gente, obrigada, sigam o Eric, sigam o Tem Jeito Podcast nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se inscreve lá no canal, os vídeos são, passados às sextas-feiras, às 19 horas no canal do YouTube, Tem Jeito Podcast também, e toda a divulgação a gente faz, lá no Instagram, principalmente no Facebook, tá? Até a próxima, beijo a todos, tchau, tchau.